Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar fazendo o estudo da lição de número 2 do trimestre que se iniciou na semana passada. Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal. Nós temos aí novos formatos de vídeo para produzir, para colocar no canal, mas a sua inscrição é bastante necessária para crescer a nossa família, a família daqueles que amam o estudo da Palavra de Deus. Não se esqueça também de deixar o teu like aí, hein? Porque isso faz com que os nossos vídeos ganhem maior visibilidade e seja entregue para mais pessoas. Você me ajuda demais quando você deixa o seu like no vídeo. Você pode também deixar um comentário, uma sugestão de algo que você gostaria de ver aqui. E não se esqueça, é muito importante que você compartilhe com pessoas próximas a você, para que ela tenha acesso a esse conteúdo diferenciado que temos aqui no YouTube, tá bom? Tendo dito isso, vamos ao comentário da nossa lição bíblica da Escola Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 do trimestre e o tema da lição de número 2 é a predileção dos pais por um filho. Isso é um grande problema na família e nós vamos entender a respeito dessa lição que os pais não podem ter esse tipo de atitude, a predileção por um filho apenas, mas que o amor deve ser igual para com todos os filhos. O texto áureo está em Gênesis 25, versículo de número 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, de prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Isso aqui é muito importante. A preferência dos filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Então, não podemos, de maneira nenhuma, ter predileção por filhos ou ter filhos prediletos ou preferidos, porque isso pode ocorrer divisão e pode promover egoísmo, duas coisas que não é boa de se haver na família, divisão e egoísmo. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo de número 25, versículo do número 19 até o versículo de número 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então, disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E, depois, saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Dentro dessa lição, nós abordaremos 3 pontos consecutivos. No primeiro ponto, nós falaremos sobre o plano de Deus para a família e a sua presciência. No ponto 2, o conflito familiar. E no ponto 3, o problema da predileção por filhos na família. Que Deus venha abençoar a nossa reflexão aqui nesta pré-aula. A história de Isaque e Rebeca parece uma repetição daquilo que Abraão e Sara viveram. Abraão, por não saber lidar com os sentimentos de Sara, foi levado a cometer erros
que o fizeram pagar um alto preço. Dentro da lição de hoje, nós estudaremos a respeito da predileção sobre os filhos, ou o filho preferido, filhos preferidos, e nós veremos que dentro desse contexto, a predileção por filhos, tal como fez Isaac, tal como fez Rebeca, pode gerar uma insatisfação dentro do lar e gerar conflitos intermináveis dentro de um lar. E aí nós podemos fazer com que esse ambiente de criação dos filhos seja um ambiente hostil, seja um ambiente repróbado. Então, nós entenderemos que não é essa a vontade de Deus para o ambiente familiar, mas que Deus preza para que no ambiente da família se haja harmonia. E dentro dessa harmonia, dentro do lar, nós falaremos sobre o perigo dos pais em ter a predileção por um filho ou por alguns filhos. Primeiro ponto, nós vamos abordar sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. Primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. A conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a sua madre abrisse. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir os planos de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então, nós conseguimos ver que não há só uma repetição da história de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, só no sentido de Abraão não conseguir saber ou conhecer os sentimentos de Sara ou ter errado, mas nós podemos ver que isso se repete. Na lição anterior, nós falamos que Abraão foi um homem que saiu da terra de Ur dos Caldeus, lá no capítulo de número 12 de Gênesis, e o Senhor lhe fez promessas, e quando ele tem o seu filho, ele tem 100 anos de idade, mas quando a promessa foi feita ele tinha 75 anos, então ele esperou 25 anos para ter a promessa cumprida de Isaac, um filho nascido entre a sua união e Sara. E aqui nós podemos ver que Isaac também casa-se com Rebeca, e aí Rebeca é estéril e ele ora e espera, aguarda 20 anos para que a promessa se cumprisse. Então, há uma sintonia entre Rebeca e há uma sintonia entre Abraão e Sara no que diz respeito às características de que tanto Sara era estéril, tanto Rebeca era estéril. Deus prometeu a Abraão e lhe deu filho. Já no contexto de Isaac, ele precisou orar ao Senhor para que abrisse a madre. E aí, Deus deu a ele um filho, depois de 20 anos que ele havia orado pedindo para que Deus fizesse isso, trazendo para nós que Deus age no tempo certo e no tempo perfeito. E quando Rebeca vai gerar, Rebeca gera 2 crianças, 2 filhos, que são aí representatividade de 2 grandes nações, principalmente Jacó, que foi o pai, né, podemos dizer assim, que levou aí a nação de Israel, porque lá na frente o seu nome é trocado de Jacó para Israel, e os filhos que Jacó tem durante a sua vida são, cada nome de filho é o que compõe as 12 tribos de Israel. Jacó tinha 12 filhos, consequentemente Israel tinha 12 tribos, e cada nome de tribo são oriundas de nomes de cada filho que Jacó ou Israel teve. Segundo, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Observe que o texto bíblico afirma que quando Rebeca estava gestante, estava grávida, havia uma luta dentro do ventre dela. E aí ela questionou o Senhor, falando: Senhor, se é assim, por que é assim? Ou seja, Senhor, por que eu estou gestante e os filhos que me deste são teus?
Por que há essa luta dentro do ventre? E aí o Senhor responde a ela dizendo: olha, 2 nações estão dentro do seu ventre, porém o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus já está predizendo, Deus já está falando o que há de acontecer no futuro. Ou seja, aquele que é menor será servido pelo maior, o mais velho. O mais novo será servido pelo mais velho. E aí nós entramos em um contexto de que não caberia a ação de Jacó naquele ato de comprar a primogenitura de Esaú, porque Deus já havia dito que o maior serviria ao menor, o mais velho serviria ao mais novo. Então não necessariamente precisava daquela questão. Mas eu não quero enfatizar muito isso aqui porque não é o tema central da lição. Nós não queremos abordar esse assunto, mas queremos dizer que Deus havia dito para Rebeca que tinha 2 nações no seu ventre, porém, o mais novo seria maior do que o mais velho. Precisamos entender que esse conhecimento, essa presciência, esse pré-conhecimento, ele não é determinativo, certo? Cada pessoa tem a sua liberdade, cada pessoa tem ali o seu livre arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. Mas Deus já havia alertado, falando que aconteceria isso, e no deslanchar da história nós vemos que foi exatamente o que aconteceu. Como o Senhor havia falado, as coisas se encaminharam. O Senhor tem um propósito de vida na vida de cada pessoa, e aí às vezes a gente pode não compreender o propósito de Deus nas nossas vidas, mas nós conseguimos compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, precisamos entender isso, né? Que Deus tinha um propósito presciente, havia alertado sobre isso que aconteceria, porém não era determinativo. A história poderia tomar um outro curso, dependendo das ações de cada um deles, mas as ações de cada um deles convergiu para aquilo que Deus já havia dito a Rebeca sobre o que aconteceria, sobre o questionamento das crianças lutando dentro do seu ventre. Segundo ponto, conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiormente a ponto de um casamento os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque. Então, é um contexto histórico de que, antigamente, isso era levado muito a sério porque o nome do percussor da família, ele ficava na terra. A mulher que ela era estéril, ela seria incapaz de manter o nome do seu marido vivo durante a história. Em outros casos, nós podemos observar que, como foi a questão de Sara, que achou ali uma conserva para que se deitasse com Abraão para que pudesse gerar o filho, nós temos esses casos repetidos mais à frente, como é o caso de Elcana com Ana e Penina, porque Ana não gerava, então ele tomou Penina como uma mulher para gerar-lhe filhos, né? E nós sabemos que todos esses processos envolveram problemas muito grandes, mas nós não vamos entrar na questão do problema aqui, porque nós estamos em outro assunto. Mas nós podemos ver a atitude de Isaque referente à sua devoção a Deus e a sua confiança em Deus. Isso revela que Isaque aprendeu muito bem com o seu pai, porque ele sabe que Rebeca é uma mulher estéril, mas ele não a repudia, ele vai até o Senhor, ele ora ao Senhor, confiando no Senhor, que o Senhor poderia abrir a sua madre, e como nós bem sabemos, demorou, não foi instantâneo, mas o Senhor abriu a madre, o Senhor ouviu o clamor de Isaque e atendeu, e em resposta, Rebeca gera 2 filhos. Segundo, o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto.
Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema de esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria o maior. Então, naquela época, a questão da herança era muito bem vista, ou seja, o filho mais velho receberia a herança de tudo. Esse foi o maior problema na vida de Abraão, até porque Deus havia dito que o filho da promessa seria Isaac, mas de forma cronológica, de ordem cronológica, o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Então, há um conflito ali, porque se fosse pela lógica, Ismael seria o herdeiro de tudo de Abraão. Mas o que o Senhor prometeu a Abraão foi Isaac, que esse seria a linhagem patriarcal que o Senhor tinha estabelecido para a vida de Abraão. Então, Abraão tentou dar um jeito com Sara para ter um filho e isso gerou muito problema. Já que esse problema é evitado quando Isaac ora a Deus para acabar com a esterilidade da sua esposa. Mas lá na frente nós perceberemos que há também um problema muito grande gerado através disso, por falta de uma visão aberta, por falta de analisar muito bem a situação e esse problema da predileção. Você vai ficar sabendo muito bem a respeito disso. Então, em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes em Gênesis 25, versículo 25 ao 28. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que seria Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito naquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levavam para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziram um grande conflito na família. Então conseguimos perceber que Isaac, por saber que estava chegando ao final dos seus dias, ele passava mais tempo com Esaú, o preparando para receber esta bênção patriarcal. Ele dava mais aconselhamentos a Esaú, e aí também tinha um fato curioso, que era de devida atenção de Isaac, era que ele gostava da caça, e Esaú era um caçador. Então Esaú, sabendo que seu pai gostava disso, também se dedicava mais para atrair a atenção do pai, e como Isaac já amava a caça e amava muito a Esaú, também tinha essa inclinação maior para o seu filho mais velho, seu filho primogênito, sabendo que ele herdaria tudo na sua casa, herdaria ali o patriarcado que havia passado pelo seu pai Abraão, que havia passado para ele e seria passado agora para o seu filho. Porém, há o antagonismo, do outro lado da moeda, existia a Rebeca, a qual, quando estava gestante e viu as crianças lutarem no ventre, ela recebeu de Deus a palavra dizendo que o menor serviria o maior. Então ela entendeu que, por mais que Esaú recebesse a primogenitura, Jacó seria maior. Então há um amor dela maior por Jacó. Então podemos observar que, de um lado, o pai amar um filho e do outro amar outro filho, isso vai gerar um conflito muito grande, porque cada um vai querer favorecer o seu filho favorito. Cada um vai querer puxar mais para o lado do seu filho favorito. Isaac a Esaú, Rebeca a Jacó. E aí não há ali um equilíbrio no amor dos pais entre os filhos. Qual seria correto? Isaac amasse a Esaú, e no mesmo tamanho do amor dele por Esaú, ele também amasse Jacó. Da mesma forma, Rebeca. Porque isso dá um problema muito grande. Nesse caso, o texto não vai ser enfático nisso, mas existem problemas na família secular, de que pais têm predileção por um filho mais do que a outros. Nós podemos observar que
Isso também é um problema que acontece na vida de José, o que culminou José passar por uma série de problemas na sua vida. É claro que eu acredito que seria o propósito de Deus para que José cumprisse um propósito já estabelecido de Deus para salvar o seu povo, mas existe um problema muito grande entre Jacó honrar mais a José. Diante das atitudes boas que José tinha, ele honrou José, dando-lhe uma capa, o que gerou ciúme entre os irmãos. Então há um conceito de que se o pai não pode dar para todos os filhos, então é melhor que ele não dê. Se o pai não pode dar atenção para todos, então ele fique neutro, fique isento, mas não ame mais a um do que a outro, porque isso gera conflito, isso gera ciúmes e pode acabar com a harmonia dentro do lar. Então isso não pode acontecer, um filho se sentir mais desprezado porque seu pai gosta mais de outro filho. Então pode haver o desprezo na família, o sentimento de desprezo, e aí pode ter raiva por parte dos filhos, indiferença por parte dos filhos, ódio. E aí esse filho pode crescer um filho rebelde, pode ser um filho que pode tentar todo tipo de coisa para chamar a atenção dos pais. Então tem filhos que começam a praticar atos errados para ver se chama a atenção do pai, porque o pai negligenciou o filho quando ele deveria ter uma atenção maior, e aí ele favoreceu uma filha, favoreceu um filho, abandonou mais aquele, e não pode. O amor do pai precisa ser um amor igual para todos. É por isso que o amor de Deus, ele é um amor igual para todos os homens. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Ele não amou a Israel, ele não amou só a igreja, mas Cristo amou o mundo. O amor de Deus, ele alcança todo mundo, e assim deve ser o amor dos pais. O amor dos pais deve ser para com todos os filhos e não só para o filho predileto, o filho que mais lhe agrada, o filho que mais lhe dá orgulho, né? Apesar de que eu não gosto dessa palavra, mas não pode haver isso no ambiente da família, porque isso gera muito conflito, e é o que acontece na vida de Isaac e Rebeca. Terceiro ponto, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25:33. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Gênesis 49:3. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebia que havia algo superior em relação aos dois filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentisse prejudicados. Ou seja, então nós podemos entender aqui que há uma dificuldade tanto em Isaac compreender o propósito de Deus que já havia sido revelado para a Rebeca, né? Então, Isaac preferiu viver os padrões da época. Isso não era um padrão estabelecido por Deus, tá? Era um padrão estabelecido pelos povos da antiguidade. Era assim que as coisas funcionavam. Então, por não ter atentado à profecia divina a respeito dos dois filhos, houve ali um amor muito maior por Isaac, que seria o herdeiro primogênito, segundo os padrões da época, o herdeiro principal dos bens da sua casa. Isaac pensou que poderia administrar sobre a vida de Esaú mais velho essas bênçãos. Porém, ele não compreendeu o propósito divino a respeito daquilo ali. Ele não entendeu que o propósito de Deus maior estava na vida de Jacó. Jacó seria o pai da nação de Israel. Ele seria o precursor da nação de Israel. Esse era o propósito divino do Senhor. Se nós entendemos que Deus tem a ciência antecipada, o conhecimento antecipado das coisas que vão acontecer, Deus já sabia que seria Jacó que seria o príncipe de Israel, seria o príncipe da casa de Israel. Ele seria praticamente o pai da nação de Israel. Então, não teve ali um atentamento de Isaac referente a isso,
e ele não percebeu que existia algo superior em relação a esses dois filhos, e aí o Senhor tinha o seu modelo, o seu propósito de agir para que nem Esaú ficasse prejudicado, nem tampouco Jacó também se sentisse prejudicado. Então, os pais precisam ter essa visão aberta referente aos propósitos de Deus para a sua casa. Precisa estar com os olhos abertos para que não gerem esse problema dentro do ambiente familiar. Segundo, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. De outro lado, nós temos agora Rebeca passando na frente da vontade de Deus. Deus disse que o mais novo seria maior e que o mais velho serviria ao menor. Mas Deus não condicionou essa grandeza à bênção patriarcal. Deus não havia condicionado. Esaú poderia ter recebido a bênção patriarcal e ainda assim Jacó seria maior do que Esaú. Então, olha só a cegueira que se tem pelaquilo que ela viu, pelaquilo que ela recebeu, e ela achou que Jacó só seria grande se ele estivesse condicionado à bênção patriarcal. E na verdade não é isso. Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, independe daquilo que será usado para que Deus use. Independe se ele está ali esperando uma bênção, independe se alguém já impôs a mão nele. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus não precisa de recursos humanos para fazer alguém se elevar, para exaltar alguém. Deus não depende disso. Deus age de forma soberana e sobrenatural. Então, ela achou que para Jacó ser aquilo que Deus havia dito a ela, ele teria que receber a bênção. Então, ela não consultou a Deus, interferiu na ordem dos fatos, enganando seu esposo, a fim de que seu filho predileto recebesse a bênção patriarcal. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da desobediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira. Então, observe que a vida de Esaú, ela não começa a dar errado quando ele vende a primogenitura, quando Jacó tenta comprar ali a primogenitura com um prato de lentilhas. Não, ele acaba quebrando os princípios quando a ordem era que eles se casassem com mulheres da mesma linhagem familiar, e ele casou-se com uma mulher estrangeira, ele casou-se com uma mulher de outros povos. Então, isso já é uma quebra de princípios que Esaú fez quando ele se casou com essa mulher estrangeira. E aí Rebeca arquiteta um plano para que Isaque abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Assim ela deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de bode e vestir-o em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então, você pode observar que há ali um caráter muito baixo referente a isso, porque vestir, mudar a voz, preparar uma comida e levar para o pai e se passar por outro, isso é mentira, isso é engano. E nós sabemos que a fonte da mentira e do engano vem de Satanás. Então, naquele ambiente ali, Satanás estava muito feliz, porque estavam os filhos, tanto Jacó quanto Rebeca, tomando a atitude do inimigo das nossas almas, que é engano, é mentira, a fim de conquistar uma bênção. Então, precisamos também tomar isso com a lição, que não devemos mentir, ainda que seja para que nós sejamos beneficiados. Nós devemos fugir da mentira, porque a mentira é engano e o engano não agrada a Deus. Então, Rebeca revelou que o seu caráter era baixo, que seu caráter era terreno, que ela era uma mulher fraca nessa questão. Ela não era uma mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia. Ela revelou isso quando no seu coração ela desejou enganar o seu marido a fim de que abençoasse o seu filho.
E aí começa o problema, que é o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos, ou seja, faltou a liderança forte da parte de Isaac de dizer, olha, isso está errado, não é assim, eu amo a Esaú, eu também amo a Jacó, não há predileção por parte minha por um nem por outro, eu amo todos em igual. E Rebeca faltou ela avaliar o dano prejudicial que isso iria trazer para a vida de Jacó e para a vida de Esaú. Porque nós sabemos que depois de deslanchar da história, é Jacó fugindo porque seu irmão procura para matar. E aí nunca houve paz, né, na vida dos dois, porque sempre cai na lembrança de que Jacó roubou a sua primogenitura, né? E aí é um conflito terrível que falta sabedoria e habilidade na família. Então, Deus está querendo alertar, principalmente os pais, que não errem. Olhem os erros dos patriarcas bíblicos, daqueles que fizeram parte da história da Bíblia, e evite esses erros. É melhor que você aprenda com os erros deles do que você errar, porque talvez você também nunca consiga acertar. Mas analise os erros deles e aplique na sua família, e você saberá que a sua família vai ser um palco da glorificação do nome do Senhor, excluindo todas as brechas para que o inimigo entre, porque esses conflitos abrem brecha para que o inimigo entre no seio da família e aí ele possa fazer tudo aquilo que ele se agrada. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, como disse o salmista no Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu o privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Então, se você quiser ter um lar abençoado, aplique os conselhos práticos da palavra de Deus e tenha uma família edificada em Cristo, com o amor reinando, com a alegria reinando entre eles, sem este problema da predileção. Você fecha muitas brechas para que o inimigo se introduza no ambiente da família, trazendo aí uma miséria espiritual, física, traumas, ciúmes, ódio. Você fecha essa porta quando você aplica os conselhos bíblicos da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação de seus filhos, lá em Efésios capítulo de número 6, versículo de 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira nos seus filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com a predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. E aí há representatividade, porque tem tantas famílias passando por tantos problemas, tantas crises familiares, porque eles fizeram ou cometeram um erro que gerou todas essas coisas. Então, se você não quer que a sua família venha naufragar, leia a palavra de Deus, consulte a sua lição, faça um estudo sistematizado e pegue esses assuntos e aplique no ambiente da família, porque a sua família será palco da glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que haja amor no seu lar e que o inimigo nunca adentre o ambiente da sua família, que ele seja um jardim fechado para que a glória do Senhor venha a ser manifestada. Eu espero você na nossa próxima aula. Que Deus abençoe você e abençoe o seu final de semana. Tenha um ótimo final de semana, uma boa Páscoa. Que Cristo Jesus vos abençoe em tudo.